Olá, meus amigos, bem-vindos a todos ao Delta Economics. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Amaral, eu sou economista, sou mestre em análise de dados e finanças e sou criador do canal aqui do Delta Economics. E aqui a gente fala sobre economia, sobre análise de dados, estatística, sobre investimentos e diversos assuntos, até um pouquinho sobre política. Eu fiquei, para quem me acompanha no canal sabe, eu fiquei um tempo sem gravar conteúdo. Infelizmente, eu passei por um probleminha de saúde e, além disso, também o volume de trabalho, enfim, e isso acabou que não permitiu que eu gravasse mais conteúdo, mas isso é algo que eu gosto bastante de fazer, eu sei que é muito importante. Eu recebi algumas pessoas me cobraram até no Instagram, o que me deixa até contente, porque isso significa que o conteúdo que eu crio certamente traz benefícios para algumas pessoas. Isso é o mais importante. Esse sempre foi a minha motivação principal. E o vídeo de hoje, ele é extremamente importante, talvez eu acho que até o vídeo mais importante do canal, porque a gente vai discutir sobre a proposta, né, o ajuste fiscal proposto pelo governo Lula agora e pelo atual ministro Fernando Haddad. E a gente vai discutir sobre por que o mercado reagiu da maneira que reagiu. E acho que o mais importante, que talvez seja o diferencial desse vídeo, é que eu vou tentar aqui com vocês explicar usando a prática e não só a teoria. A teoria vocês vão achar aí em qualquer canal. E claro, a teoria é extremamente importante, que é graças à teoria que a gente consegue desenvolver os modelos práticos. Mas eu acho que esse vídeo ele traz um diferencial muito interessante, que a gente vai, que é para tentar mostrar para vocês o raciocínio e o tamanho do problema e qual é a solução, que eu acho que isso é o mais importante, né? Aqui a gente, eu vou tentar propor aqui, eu não, porque isso já é um consenso até pelo mercado e pelos economistas de alguns bancos com quem eu conversei. E esse é um modelo que eu vou trabalhar aqui, que é muito usado na economia. Então, caso você goste do conteúdo, você curta o trabalho, então considere se inscrever no canal e compartilhar também com outras pessoas, porque o conhecimento ele é o vetor da prosperidade. Então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal, vamos começar a discutir então a proposta em si do governo. Né? Então, todo mundo sabe que o Brasil tem um problema de endividamento. Esse problema é extremamente relevante, dado que o Brasil é um país emergente, ainda não é uma economia consolidada, vamos colocar dessa forma. Né? Então, o governo propôs uma medida de controle de gastos para mostrar para o mercado que ele está disposto a fazer o que precisa ser feito e, consequentemente, controlar o dólar e também controlar o prêmio de risco, né, diminuir o prêmio de risco, enfim. Então, tudo aquilo que nós já discutimos em vídeos anteriores, hoje ele vai aparecer aqui na prática, mas a gente vai discutir ponto a ponto. Então, eu vou passar bem rapidamente sobre cada ponto da proposta e depois a gente vai entender de uma maneira mais aprofundada o contexto geral. Né? Então, o que o governo está propondo inicialmente, né? E por que o mercado entendeu que aquilo não é suficiente? Né? Acho que tem um ponto principal aqui desse ajuste que a gente vai discutir mais, que eu vou até focar um pouquinho mais nele, que eu acho que é o que mostra que, infelizmente, o mercado entendeu que a proposta do governo não é suficiente. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui para não esquecer, e a gente vai trabalhando juntos, é a mudança na regra do salário mínimo. Né? Então, o salário mínimo, ele limita o aumento, né, do salário mínimo, não mais pela inflação, mas sim pela capacidade orçamentária. Né? Então, antigamente você tinha lá a inflação mais crescimento real do PIB, hoje ele não vai ser mais assim, ele só será aumentado de acordo com a capacidade do orçamento. Então, esse é um ponto que está proposto, que é interessante, é uma proposta,
Essa é a primeira. Aí tem a questão da mudança, das mudanças no abono salarial. O abono salarial seria como se fosse mais ou menos um 13º para os trabalhadores de baixa renda. E a proposta, ela reduz a abrangência desse abono salarial, né? O que traria uma possível economia para o gasto público, né? E tem a questão dos militares também, isso que já deveria ter sido feito há muito tempo. O governo propõe agora, né? Então, a diminuição e as limitações das pensões, enfim, que é aquilo que todo mundo já conhece, que de fato é um gasto relevante. Tem a regulamentação do teto salarial do gasto público, do serviço público, né? Hoje o limite está ali dos ministros do STF, né? Então a ideia é combater esses super salários, né? Então ninguém vai questionar a relevância dessa proposta, sem dúvida alguma. E a gente também tem a mudança nas emendas parlamentares, né? Então alguns setores não podem ficar de fora, e essas emendas são destinadas ali para a saúde, né? Que acho que, sem dúvida, é uma das áreas que merece uma atenção especial, não tenha dúvida disso. O aperfeiçoamento do controle de fraudes, né? Isso aí, sem dúvida, super importante. O aumento da isenção do imposto de renda, né? Então esse acho que é o mais interessante, né? Então, hoje a ideia é elevar o limite, né? Então você tem um limite hoje de R$ 2.824, para quem ganha até R$ 2.824 é isento do imposto de renda, e esse valor passaria a ser R$ 5.000. O custeio dessa nova medida seria uma tributação maior para aquelas pessoas que ganham acima de 50 mil. Então ninguém questiona que quem ganha mais, e no caso no Brasil até muito mais, a gente pode considerar que quem ganha 50 mil reais ou mais por mês tem uma condição muito mais favorável e, portanto, deve sim pagar mais imposto. Agora, isso também tem um impacto negativo, colocando dessa forma, que a redução do imposto de renda traz um benefício, um maior poder de compra para aquelas pessoas que ganham até 5 mil, que são as pessoas que mais consomem, porque quem ganha até 5 mil, infelizmente, não poupa no Brasil, é muito difícil. Então você vai ter um aumento no consumo que pode ter um impacto significativo na inflação. Mas, claro, ninguém vai questionar que, por mim, a isenção poderia chegar até 10 mil, seria ótimo, seria maravilhoso, mas não é algo factível. Agora, claro, isso tem que ser custeado de alguma forma, e há alguns questionamentos nesse sentido, se essa tributação, se esse nível de tributação seria suficiente nessas pessoas que ganham acima de 50 mil reais para cobrir esse gasto, né? Então, por essa perspectiva, então você não está reduzindo o imposto, mas você está reduzindo o imposto, mas está criando outro, não, colocando dessa forma, né? Então, efetivamente não há sim uma redução, você está tirando de um lado para colocar do outro. Então, consequentemente, a gente não consegue enxergar aí uma redução dos gastos, né? Então, propriamente dito aqui, o que a gente tem um corte de gasto muito pequeno para aquilo que o país precisa. Então o Brasil precisa de um corte muito maior. Mas como é que eu sei que o Brasil precisa de um corte muito maior? É o que a gente vai discutir agora. E a gente vai ter um modelo para a gente trabalhar nisso, né? Então a primeira coisa que a gente vai entender qual é o tamanho do buraco, nosso nível de endividamento. Então o nível de endividamento do país ele está esperado para 2024, para o término de 2024, que está chegando, já é agora, em torno de 80% do nosso produto interno bruto, do nosso PIB. Qual é a nossa taxa de juros hoje? A nossa taxa de juros hoje, a nominal, é de 11,25, né? A nossa taxa Selic. Mas a gente vai trabalhar aqui com a taxa de juros real, que é a taxa que é proposta pelo modelo, que aí a gente vai descontar a inflação nessa taxa de juros real, e a nossa taxa de juros real vai ficar entre 8,08%, o que nos coloca como a terceira maior taxa real de juros no mundo. Se eu não me engano, a gente está atrás apenas de Rússia e da Turquia. Então, a nossa taxa de juros real é muito alta. Mas por que essa taxa de juros é alta? Se você me acompanha em outros vídeos, você já entendeu que a taxa de juros nada mais é do que o prêmio de risco
A gente pode enxergar dessa forma, né? Não é a ferramenta de política monetária, né, para o combate à inflação, e é o prêmio de risco para quem está disposto a investir no Brasil. Então, você quer investir em um determinado país, ou você, a depender do nível de risco que ele te traz, você pede um prêmio maior. Da maneira mais simples possível, você vai emprestar um dinheiro para o seu vizinho, e você sabe que o seu vizinho é um cara trabalhador, é um cara que está sempre, consequentemente, paga as suas despesas em dia, mas passou por um problema e precisou de um dinheiro, você empresta. Então você não precisa pedir um juros mais alto, porque você sabe que você vai receber aquele dinheiro. E você pode pensar por outro lado, alguém que te pede dinheiro emprestado, aquela pessoa que está sempre rolando a dívida, que é conhecido como o cara que vende o almoço para pagar a janta, né? Então, claro, você não vai emprestar um dinheiro para essa pessoa a mesma taxa que você empresta para aquele seu vizinho que é mais comprometido e mais responsável. Então, você pode pensar mais ou menos dessa forma. Então, por isso que a nossa taxa de juros real ela é muito alta. Nossa taxa de crescimento do PIB esperada ali em 2%, né, taxa do crescimento real, eu não sei, e desconfio que a gente consiga chegar aos 2%, então, mas enfim, eu coloquei esse número para a gente conseguir trabalhar a 2%. O câmbio hoje, né, o dólar, né, em relação ao real, 5,97. Então, claro, é uma taxa altíssima. E por que essa taxa ela é extremamente significativa e prejudicial para a nossa economia? Porque a nossa economia, assim como todas as economias, elas têm como um parâmetro o dólar, né? Então, eu vou explicar de uma maneira que fique mais fácil. Então, a gente pode perceber, quando o dólar sobe demais, a gente tem, né, o petróleo cotado em dólar, assim como os commodities de um modo geral. Então, recentemente nós vimos nas notícias o preço da carne, né? Enfim, é o que subiu substancialmente e, consequentemente, o preço da gasolina também irá subir. E por que isso acontece? Da maneira mais simples possível. Se você fosse o produtor da carne, você pode vender a sua carne para o exterior vamos colocar $10, equivalente a quase R$ 60, por que você venderia internamente a R$ 30? Então, não, como diria o Milton Friedman, there is no such a thing as free lunch, não tem almoço grátis. Então, não faz sentido. Então, se você vai vender internamente, você vai vender a R$ 60, que é para compensar aquilo que você deixa de ganhar, o custo de oportunidade vendendo, exportando. Então é óbvio que o preço vai subir. E assim é a mesma coisa com o preço do petróleo, né? Então é bem provável que o preço da gasolina e do etanol suba. Aí você pode pensar, mas por que o etanol vai subir também? O etanol vai subir também porque o preço da gasolina subiu. E o bem substituto é o etanol. Então não faz sentido eu manter o preço lá embaixo. Então você pode, através da canetada, obrigar a Petrobras a segurar o preço da gasolina. Mas nós já vimos que isso não funciona. Pode funcionar até um certo ponto, mas em um determinado tempo a empresa vai quebrar, porque ela perde competitividade, enfim, entre outros fatores. Eu só vou fazer uma pequena pausa aqui para colocar um ponto extremamente importante. Esse vídeo ele analisa fatos. Eu não estou aqui defendendo ou absolvendo o atual governo. Não. Nem defendendo e nem criticando, na verdade. Né? Eu estou colocando os fatos. Essa opinião, essa análise tem que ser individual e sua. Então, se você está aqui no vídeo acompanhando, esperando o momento que eu vou falar, não falei, faz o L, que não sei o que e tal. Então, esse vídeo não é para você. Independente de qual organizada que você veste, desse ou daquele lado, esse vídeo não é para você. Porque aqui a gente está tentando analisar fatos e não levantar a bandeira desse ou daquele. O fato está aqui, a situação está aqui. Agora, o que você vai tirar disso aqui é seu, é um problema seu. Eu estou colocando aqui aquilo que eu entendo, a minha capacidade, a minha intelectualidade e transmitindo aquilo que eu consigo absorver. Então, a sua interpretação é individual. Então, eu não vou falar, tá vendo, outro governo isso, esse governo não vou fazer. Isso é uma análise sua. Assim como eu não vou como a gente diz aí no coloquial, né? Passar pano e nem descer a madeira. Eu vou falar o que é os fatos. O que está aqui agora é com você.
Mas esse vídeo vai ajudar você a tomar decisões. Então, fechando o parênteses agora, vamos seguir em frente, né? Então, a taxa do Tesouro pré-fixada, então, ela disparou, né? Foi a 14%. E por que isso acontece? Porque o prêmio de risco aumenta, né? Aquilo que a gente já tinha mencionado. Então, o mercado olhou, viu que a proposta do ajuste fiscal era fraca, logo, consequentemente, então existe um risco ali de calote. Então, já que você me impõe esse risco, eu preciso de um prêmio de um prêmio de risco maior para poder te emprestar. Agora, isto posto, o que a gente vai analisar a partir de então? Então, o que eu preciso, ou melhor, o que o Brasil precisa para sair desse buraco, né? Qual é a condição? Então, para isso, a gente vai usar uma fórmula que vai mostrar para a gente qual é o superávit primário que eu preciso para mostrar para o mercado que eu consigo pagar essa dívida ao longo do tempo, né? Então, a fórmula que a gente vai usar é basicamente a equação de sustentabilidade fiscal. E ela vai ser dada por superávit primário necessário é igual ao nosso juros real menos a taxa de crescimento, né, a taxa de crescimento real do PIB, dividido por 1 mais taxa de crescimento, multiplicado pela relação dívida-PIB. É basicamente isso. Então, eu joguei aqui no Excel, e você pode perceber aí, a fórmula está aqui no canto superior esquerdo, né? E nós temos resultado de 4,77%. O que é isso? Isso significa que nós precisamos ter um superávit primário de 4,77%. O que seria superávit primário? É basicamente receita e despesa. Ou seja, estou ignorando aqui o meu custo da dívida, né, o pagamento de juros, assim como também essas receitas. Então, é basicamente aquilo que eu arrecado com o meu custo operacional, o custo da máquina. É basicamente isso. Qual que é o problema que nós temos aqui? Onde está o problema nisso? O problema é que, historicamente, a gente não consegue fazer isso. Aliás, a gente está bem longe. Então, você pode perceber que nós tivemos ali superávit primário ali até 2013 e depois novamente em 2021, né? Entre 2021 e 2022. Depois disso, a gente não teve mais. Nós tivemos ali bons anos sem superávit primário. Então, historicamente, nós não temos êxito nesse sentido, né? Então, o grande desafio está aqui. Qual que é o outro ponto que nos complica também, né? O nosso juros muito alto, o juros real muito alto. Então a gente precisa cortar esses juros. E aí a gente volta, porque o juros alto ele retroalimenta toda essa máquina. Então a gente não tem como sair dessa corrida de rato, né? Porque com juros altos e consequentemente o juros real alto, ele retroalimenta a máquina e esse número tende a ser cada vez maior, dado que os juros subirá cada vez mais se o ajuste fiscal não for feito. Por isso a importância do ajuste fiscal. Porque vamos supor que o ajuste fiscal fosse mais robusto, cortasse mais despesa, e aí, esse aqui não é papo de liberal, eu estou colocando aqui a fórmula matemática. Antes que alguns falem, todo liberal fala isso, não, tá aqui, o dado está aqui. Então a gente poderia cortar, se fôssemos capazes de cortar esse juros real para 4%, a nossa necessidade de superávit primário cairia para 1,57, algo muito mais factível. Mas como que a gente vai cortar essa taxa de juros real? A gente tem que cortar o prêmio de risco. E para cortar o prêmio de risco, a gente precisa mostrar para o mercado que nós somos capazes de fazer o ajuste fiscal necessário. O que eu acho agora? A reação do mercado, dado o plano, o ajuste proposto pelo ministro Fernando Haddad, foi muito negativa. Foi muito negativa. E o governo não vai aguentar essa pancada, porque o dólar subiu demais. E claro, isso vai impactar na inflação. Nenhum governo gosta de uma inflação alta, porque isso significa
é uma não reeleição. E como o governo não quer não ser reeleito, então não há aqui muita saída, ao menos um ajuste fiscal que seja mais amplo. Que o próprio ministro já assumiu que, a depender da aceitação, pode rever algumas coisas. Então, é bem possível que esse ajuste seja ainda reformulado e acabe e o corte seja maior, né? Então, esse plano, essa ideia principal precisa ser refinada, precisa ser reajustada e o ajuste tem que ser mais forte para que nós sejamos capazes de conseguir pelo menos uma meta de superávit primário menor do que a de 4, quase 4,8, que realmente é muito alto e nós não temos um histórico de ajuste fiscal dessa magnitude, ou melhor ainda, né, de um superávit primário dessa magnitude. Então, pessoal, a ideia do vídeo era basicamente isso, mostrar para vocês, né? Então, os pontos principais aqui, se você é um estudante de economia, show de bola, super legal. Espero que você tenha aprendido muita coisa. Se você é apenas um investidor e queria entender um pouquinho mais, então você já conseguiu perceber, se você lembrar bem, né? Então, eu mostrei aqui a taxa de tesouro pré, né? Então, a taxa de tesouro pré disparou, passou dos 14%. O que significa? Significa que o título, a taxa subiu, então o que acontece com o preço do título? Existe uma relação inversa, o preço do título cai. Então, isso te ajuda a você se posicionar a partir de agora, ou até mesmo se você já possui o título, então agora você está tendo, nesse momento, uma perda de capital, dado que a taxa subiu, então o preço do seu título ele caiu. E a partir de agora, a depender daquilo que você acredita do atual governo, será que ele vai ser capaz de ajustar esse fiscal, essa proposta, melhorar essa proposta, o mercado vai entender, e a depender daquilo que ele propor, essa taxa vai cair, porque se o mercado entender que a proposta é muito melhor e que o ajuste fiscal foi capaz de gerar um superávit primário de, sei lá, de 5%, então é óbvio que o mercado vai aceitar de maneira muito melhor e essa taxa provavelmente vai cair, e essa taxa caindo, o preço do título sobe e ele abre uma janela, uma possibilidade ali de uma venda com ágio, um ganho de capital, enfim. Mas claro, isso não é muito importante, não é recomendação de investimento. Meu objetivo aqui é apenas te ensinar a como você pode criar o raciocínio no campo de investimento de renda fixa, por exemplo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Caso você tenha gostado, de novo, considere se inscrever no canal, deixar o like aí também e compartilhe com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.